Voltamos, meus amores, e agora a gente vai também fazer uma atividade de matemática, que já é uma revisão para a próxima semana, que é a nossa avaliação, tá? Já de cara, essa folhinha já dá vontade de a gente comer esse bolo de chocolate. Quem sabe vocês não conseguem fazer pro lanche da tarde, né? Vamos ver aí se consegue? Se fizerem, me avisa, tá? Se ficou delícia. Então, criança, a gente começa aí com uma receita de um bolo de chocolate que Dona Herminda seguiu a seguinte receita: 1/2 de xícara de açúcar, 2/5 de xícara de farinha de trigo, 3/4 de xícara de água morna, 3/4 de xícara de óleo, 1 colher de sopa de fermento, 3/4 de xícara de chocolate em pó e 8 ovos. Deu aquela vontadezinha, né? Então vamos lá. Seguindo, o que nós temos aí? Transcreva do texto a fração que representa a quantidade de água morna e complete o quadro com o que se pede. Vocês vão colocar a fração, quem é o numerador, quem é o denominador e como se lê, tá? 2. Represente com o desenho a fração correspondente à quantidade de água, a quantidade de farinha de trigo utilizada na receita. 3. Assinale a alternativa que faz a leitura correta da fração, a quantidade de óleo utilizado na receita. Depois de ficar pronto o bolo, Dona Herminda partiu em 15 pedaços para dá-los aos seus netos. Joana comeu 4 pedaços, Felipe comeu 3 pedaços, Laís comeu 2 pedaços e Daniel 3 pedaços. Agora represente em forma de fração a quantidade consumida por cada um deles. Vamos relembrar aí um pouquinho. Então, qual foi o todo da minha fração? 15 pedaços. Então, vocês vão representar a fração de cada criança, sabendo que 15 é o todo, né? Foram quantos pedaços deram o bolo, tá? Moleza. Quantos eles consumiram juntos, né? Desse todo, quanto todas as crianças comeram? E qual é a fração que representa a quantidade que sobrou do bolo? O que a gente vai precisar fazer? A gente vai pegar a fração inteira e, como a gente quer saber quanto sobrou, a gente faz o quê? Uma subtração dos pedaços que foram consumidos pelas crianças, tá bom? Olha que já dei até a resposta, né? Muito fácil isso. 5. Escreva como se lê cada fração nos retângulos abaixo. 6. Pense rápido e complete a frase. Um bolo foi dividido igualmente em 12 pedaços. A fração que representa o bolo todo é: Felipinho comeu 7 pedaços. Ele comeu quanto do bolo? Quanto sobrou do bolo? A representação matemática, tá? É a mesma coisa que vocês fizeram aqui em cima na questão do bolo anterior lá de Dona Herminda, tá? Para vocês saberem quantos pedaços as crianças comeram. Depois, encontre os números que faltam. Vocês têm aí algumas operações matemáticas, né? Com as frações, subtrações e adições, e vocês vão resolver descobrindo a fração que está faltando. Lembrando que se for a adição, a gente faz a operação inversa da adição, que é subtração. Se for subtração, a gente faz a operação inversa, que é a adição. 8. A avó de Felipinho fez uma pizza deliciosa. Ela dividiu em 15 pedaços. Felipinho comeu 4, Mariana comeu 5 e Paola também comeu 4. Juntos, eles comeram quantos pedaços? 9. Quantos pacotes com 1 dúzia de maçã
podem ser feitos com 60 maçãs. O que eu vou ter que fazer aí? Pensem um pouquinho. Uma dúzia é igual a... Eu não vou falar. 10. Do início ao fim da rua onde moro foram plantadas árvores. A distância entre duas dessas árvores é sempre a mesma, 12 metros. Como a rua onde moro tem 4.118 metros de comprimento, quantas árvores foram plantadas? Qual é a continha que eu vou fazer para descobrir quantas árvores foram plantadas? 11. Observe o número representado neste quadro de ordens e classes, tá? Nós temos aí 65.937, tá? Unidade, dezena e centena, unidade e dezena de milhar. Escreva o número por extenso. B. Complete as frases a seguir, né? Dizendo quantas ordens tem esse número, o 5 pertence a qual ordem. A quarta ordem é chamada de unidade de milhar e a quinta ordem é chamada de... 3 ordens formam uma, a terceira ordem é das, a segunda classe é a classe das e o 12 vocês vão compor os números como está representado aí no exemplo. 13, vocês vão fazer o inverso, vocês têm aí... o número e vocês vão fazer a decomposição, como mostra aí o exemplo. 14. Observe o quadro de ordens e escreva como se lê cada número, tá? E, por último, 15. Complete o quadro. Aí vocês têm o numeral, vocês vão colocar o número de ordens e o número de classes desse número, tá? Vocês vão dizer aí se ele é a ordem, se é a primeira ordem, se é a segunda ordem, de acordo com, por exemplo, o 8 aí, ele é apenas unidade. Então, ele tem quantas ordens? Né? Qual é o número da ordem dele? Primeiro, né? E o número de classes? Também só tem uma. 37, aí eu já tenho dezena e unidade, e assim sucessivamente, tá bom? Beijo, qualquer dúvida estou por aqui e eu volto daqui a pouco com as correções.